O Papa Francisco presidiu hoje a Santa Missa de abertura da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com todo o colégio cardinalício, incluindo os novos cardeais. Na homilia deixou claro que o Sínodo não é um parlamento nem uma reunião política, mas um lugar de graça e comunhão. Fatto di strategie umane, calcoli politici ou battaglie ideologiche. O Papa começou a homilia dizendo que não adianta olhar o sínodo com cálculos políticos ou batalhas ideológicas e que ninguém está ali para realizar um plano de reformas, mas para caminhar juntos com o olhar de Jesus e o protagonismo do Espírito Santo. Nesse contexto, Francisco propôs uma reflexão sobre dois aspectos do olhar de Jesus: bendizente e acolhedor. Lo sguardo benedicente di Gesù ci invita a essere una Chiesa che non affronta le sfide e i problemi di oggi. O olhar bendizente de Jesus convida-nos a ser uma igreja que não enfrenta os desafios e problemas de hoje com um espírito divisor e conflituoso, mas, pelo contrário, levanta os olhos para Deus, que é comunhão, disse o Papa. Infatti, come ha affermato Benedetto XVI, proprio parlando in un'assemblea sinodale, Francisco citou Bento XVI para explicar que o primeiro dever do sínodo é centrar de novo o olhar em Deus, para sermos uma igreja que olha a humanidade com misericórdia, uma igreja que tem Deus no centro, não se divide internamente e nunca é dura externamente, detalhou o pontífice. Diante de um tempo complexo como o nosso, em que surgem novos desafios culturais e pastorais, o Santo Padre refletiu o olhar acolhedor de Jesus, que nos convida a encorajá-los sem medo e ser uma igreja hospitaleira. Lo sguardo benedicente e accogliente di Gesù ci impedisce di cadere in alcune tentazioni. O olhar bendizente e acolhedor de Jesus, lembrou Francisco, nos impede de cair em algumas tentações perigosas, ser uma igreja rígida, uma alfândega, que se arma contra o mundo e olha para trás, ser uma igreja morna, que se rende às modas do mundo, ser uma igreja cansada, fechada em si mesma. Ripiegata su se stessa. Ao concluir sua homilia, o Papa recordou que São Francisco de Assis, celebrado hoje, embora tenha vivido um tempo de grandes lutas e divisões, não criticou nem atacou ninguém, mas limitou-se a usar as armas do Evangelho: humildade, unidade, oração e caridade. O Santo Padre convidou cada um a fazer o mesmo. A primeira sessão desta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos vai até 29 de outubro e haverá ainda uma segunda etapa no ano que vem. Olha, na abertura dos trabalhos do Sínodo, o Papa discursou de forma espontânea. Disse que se deixarmos espaço para o Espírito Santo, o Sínodo ocorrerá bem. Se ele estiver no comando, será um bom sínodo, e se ele não estiver, não será. Francisco recordou seu antecessor, Paulo VI, que criou o secretariado do Sínodo dos Bispos. Lembrou que o encontro não é um parlamento ou uma reunião de amigos para resolver questões atuais ou dar opiniões. Alertou que se houver entre os participantes interesses humanos, pessoais e ideológicos, será apenas uma reunião parlamentar. O pontífice pediu que se fale a verdade e que não haja conversas por baixo da mesa. Aos jornalistas, frisou que desempenhem bem o seu papel com imparcialidade para que a igreja e as pessoas de boa vontade entendam que também na igreja a prioridade é a escuta. E foi apresentada hoje no Vaticano a exortação apostólica Laudate Deum do Papa Francisco, que faz abordagem às questões climáticas. O documento é a continuação da encíclica Laudato Si, que trata dos cuidados com a casa comum, publicado há pouco mais de 8 anos. Dividida em 6 capítulos, a Laudate Deum, ou Louvai a Deus, é o título dado à carta apostólica, porque, de acordo com o pontífice, um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo.
O primeiro capítulo da exortação é dedicado às mudanças climáticas, como períodos de calor anormal, seca e suas consequências, como o deslocamento de populações. O Papa afirma que já não se pode pôr em dúvida a origem humana dessas alterações e correlaciona a concentração desses gases na atmosfera ao aumento da temperatura do planeta, acidificação dos mares e derretimento das geleiras, coincidência impossível de ser escondida. O turista espanhol disse que é justo falar do assunto, pois só temos um planeta e o respeito que devemos a Deus, devemos também à criação que ele fez. O Santo Padre aponta que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, mas nada garante a sua utilização para o bem, e alertou sobre o risco de concentração deste poder em uma pequena parte da humanidade. Francisco denuncia a fraqueza das políticas internacionais e pede por organizações mundiais eficazes, com autoridade para assegurar o bem comum. Para o mexicano Alain, é importante que o Papa fale sobre isso, pois estamos no modo político atual de pensar que isso não é um problema nosso, mas é algo real. No final de novembro, Dubai receberá a COP28, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com a Laudate Deum, o Papa Francisco apela à corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas, pois vê que o mundo está desmoronando e talvez se aproximando de um ponto de ruptura. Olha, neste 4 de outubro, o Papa Francisco incluiu diversos cardeais entre os membros dos dicastérios e pontifícias comissões da Cúria Romana. O cardeal português Américo Manuel Alves Aguiar, bispo de Setúbal, é o novo integrante do Departamento para a Comunicação. Já o cardeal Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, assumirá sua função no dicastério para as igrejas orientais. E o cardeal Ángel Fernandes Artime, reitor-mor dos salesianos, estará no dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica. Dicastério é o nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Até 29 de outubro, o Canção Nova Notícias exibirá o quadro Minuto Sínodo, em que os membros da igreja de várias partes do país vão refletir aspectos relevantes deste importante acontecimento na igreja. Para começar, o professor Felipe Aquino explica o que é uma Assembleia Sinodal. O que é um sínodo dos bispos com o Papa? É uma reunião em que o Papa reúne mais ou menos 10% dos bispos do mundo inteiro para ele tratar de um assunto importante. Quem começou o sínodo foi o Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II. Qual é o objetivo? O objetivo é o Papa poder ouvir os bispos num assunto importante. Então já houve sínodo sobre a família, sínodo sobre evangelização, sínodo sobre vários assuntos, né? O Papa Francisco agora vai fazer um sínodo que ele chamou de sinodalidade, uma abertura da igreja para ouvir mais os fiéis, o clero e etc. Então o objetivo é esse. É o Papa estar com mais ou menos 10% dos bispos que ele chama do mundo inteiro, né, para estudar um determinado assunto.